Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Hulk já disse sim à proposta do Fluminense entre o tricolor e o atacante, tudo certo, contrato até dezembro de 2027 com manutenção do atual salário de 2,5 milhões de reais. Nessa quinta-feira, a Marisa Lígia, que representa o jogador, viaja para Belo Horizonte, onde vai se encontrar com o Paulo Brax para tentar o acordo de rescisão de contrato amigável. Conversei com a Marisa Lígia e ela deu a entender que não haverá grandes dificuldades. As partes, inclusive, trabalham hoje para a realização de um jogo de despedida do Hulk. 5 temporadas no clube, 8 títulos conquistados e um dos maiores ídolos da história recente do Atlético. Por falar no Galo, dentro de campo as coisas não vão bem com o time reserva. O Atlético perdeu para o Cienciano por 1-0 na noite dessa quarta-feira em Cusco, no Peru. Terceira derrota nos últimos 4 jogos para o Atlético Mineiro. Time mal no Campeonato Brasileiro e lanterna do seu grupo na Sul-Americana. São apenas 3 pontos conquistados. O Cienciano é líder com 7, Juventude de Las Pedras tem 4 e o Porto Cabejo aparece com 3. Nicola, você atende a todos no seu canal. Alguma notícia sobre reforços no Galo? Mesmo esses caras falando que vão pagar suas dívidas, será que vem um volante, um zagueiro, camisa 10 e atacante? Sabe de algo? Certamente, Leonardo. Até porque se você vai perder o Júnior Alonso, essa saída é certa, ele vai para o futebol dos Estados Unidos, você vai perder o Hulk, você quer negociar o Igor Gomes, o Scarpa, você acaba diminuindo a folha e você vai abrir espaço para contratações. Mas eu confesso que não tenho nenhum nome até aqui, tá? A percepção que eu tenho é de que hoje o Atlético está mais preocupado em se livrar desses caras para, a partir daí, com uma folga na folha e buscar reforço. Bora falar sobre o Hulk? Muitos setoristas do Galo cravando que o Hulk será jogador do Flu, que já está tudo certo. 97,7% de chance disso acontecer. Mas, um pouquinho antes de gravar o vídeo, hoje eu gravei o vídeo mais tarde, esperei o jogo do Atlético contra o Arsenal terminar, eu liguei, não, eu mandei mensagem para uma pessoa do Galo, e a pessoa falou, Nicola, entre Hulk e Fluminense está tudo acertado, mas ainda existe a necessidade do acerto entre Atlético e Flu, que está perto, e de Atlético e Hulk, esse não é que vai impedir o negócio, mas ainda existem coisas a serem acertadas, tá? E aí, só uma informação importante, hoje o Galo deve cerca de 5 milhões de reais ao Hulk, e isso precisa ser resolvido, beleza? Salve, Nicola, quem vai ser o substituto do Hulk? Icardi, Talisca ou Roger Guedes? Cara, não esperaria por nomes tão grandes assim, né? Vale a lembrança de que o Galo também tem uma dívida estratosférica e a família Menin está colocando mais 530 milhões de reais no clube, nenhum centavo para investimento em contratações. Toda essa grana vai ser destinada à quitação de dívidas bancárias, que hoje causam uma perda de dinheiro muito alta, né? Só com juros da dívida, o Atlético tem um custo de mais ou menos 24 milhões de reais. Dá para cravar que Gustavo Scarpa está descartado. Mesmo convivendo com seus últimos dias lá no Atlético. O contrato do Scarpa no Atlético é um contrato alto, um contrato caro. A ideia do Galo é recuperar parte dos 5 milhões de euros investidos. Posso assegurar, conversando com uma fonte são paulina, durante a live, que não há a intenção, interesse e negociação pela contratação de Gustavo Scarpa. Nicola, conta como é que ficou a situação do Hulk com o Galo. O clube ficou devendo algo? Alguma notícia sobre reforços e dispensos? Bernardo, Scarpa, Dudu, Igor Gomes, Alonso, entre outros. Leonardo, deixa eu começar falando sobre o Hulk. O HG, que é alguém que eu adoro, cravou que o Hulk está fora, que ele já tem um acerto com o Fluminense. De fato, o Hulk e o Fluminense se acertaram. Tá tudo certo, salário, tempo de contrato, luva. Mas ainda não dá para cravar que o Hulk está fora do Atlético, porque existem duas pendências. De Atlético e Fluminense, que ajustam pequenos detalhes, e de Atlético e Hulk, que estão um pouquinho mais distantes. Nada que deva inviabilizar o acordo. A tendência é que o Hulk ainda nessa semana se torne reforço do Fluminense. Mas a maior dificuldade hoje é solucionar essas diferenças entre Hulk e Atlético. E isso tem a ver também com uma dívida de quase 5 milhões de reais que o Galo tem para com o atacante. Nesse processo de rescisão de contrato amigável, isso é tema de debate. Bom, vocês me devem 5 milhões. Vocês querem grana para rescindir o contrato? Vocês querem grana do Fluminense? Não. Então vamos fazer assim? O Fluminense não paga nada para vocês, mas o Fluminense assume esses 5 milhões de reais. É isso que está sendo debatido para que o martelo seja batido, mas é muito natural que o acordo seja rescindido ainda nessa semana, tá bom? Sabe me dizer se a diretoria já demitiu o Paulo Brax, vulgo
vulgo Vampirão, não cara de óculos, e, inclusive ele teve seu cargo alterado, né? Paulo Brax, que era o CSO, vai passar a ser vice-presidente de futebol, embora suas atribuições sigam as mesmas. O que eu contei para vocês no vídeo de hoje cedo é perdão, em relação a Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano é o preferido de 99,9% dos torcedores do Galo, alguém que teve um trabalho bem legal no Atlético. Perguntei para o Rodrigo, troquei mensagem, e aí, Rodrigo, como é que é? Tem alguma chance? O Rodrigo falou, Nicola, estou 200% focado na seleção, a gente está às vésperas da Copa, tem nem como conversar com ninguém, não fui procurado pelo Atlético e também não conversaria, porque o Atlético hoje tem um executivo. Eu perguntei, mas e a renovação, como é que está a sua história aí? Ele falou, Nicola, o contrato é até dezembro, o Samir Chaldi e o Ancelotti já sinalizaram que querem a minha continuidade, mas a gente vai discutir isso depois da Copa do Mundo, enfim. Ó, Marisa Ali já acaba de me responder, a empresária do Hulk. Perguntei para ela como é que andam as coisas. Não costumo falar de negociações em andamento. Ainda não temos nada definido. Boa, doutora. Eu só queria confirmar. Boa. Vamos lá, seguindo com perguntas, dúvidas e sugestões. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, sobre dívida de Hulk com Galo, tá? Cheguei a contar para vocês de uma dívida que poderia chegar a 5 milhões de reais. Perguntei para Marisa Alígia, que é a representante do Hulk, ela afirmou o seguinte, tem alguns ajustes normais do contrato que nem dá para considerar como atrasos. Boa. Não, só para quem está chegando agora, tá? Ainda não tem nada fechado, assinado. Embora o Hulk já tenha se acertado com o Fluminense, como eu disse, faltam os acordos de Fluminense e Galo, de Galo e Hulk. Mas são coisas relativamente acessíveis, são coisas que vão ser solucionadas sem grande estresse, até porque o Hulk só pode voltar a jogar, só vai poder jogar pelo Fluminense a partir de 20 de julho, então não tem desespero, tá certo? Rodrigo Caetano pode voltar ao Galo. Esse talvez seja o desejo de 99,9% dos torcedores atleticanos, especialmente porque Paulo Brax não consegue vingar. Mas, antes de gravar esse vídeo, troquei mensagens com o Rodrigo Caetano e perguntei se existe alguma possibilidade dessa troca. O Caetano me contou que tem contrato até dezembro com a CBF e depois do Mundial vai ter uma conversa para estender seu contrato até 2030. Você sabe que Carlo Ancelotti já tem negociações avançadas para ficar até a próxima Copa do Mundo. E o desejo do Ancelotti e também do presidente da CBF, o Samir Chaldi, é de que a comissão técnica e atual departamento de futebol sejam mantidos. Mas essa conversa sobre a renovação do Rodrigo Caetano vai acontecer apenas depois do Mundial, que começa em alguns dias nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Caetano me assegurou que ninguém do Atlético procurou e que ele nem conversaria com dirigentes atleticanos com o Paulo Brax por lá. Hoje, o foco do Caetano está 200% voltado para a disputa da Copa do Mundo, a tentativa da seleção brasileira em ganhar sua 6ª estrela. Só para resgatar uma conversa um pouco mais antiga que eu tive com o Caetano, o dirigente falou que chegar à CBF e à seleção brasileira era o suprassumo da carreira de um executivo de futebol diante desse cenário. E por tudo que vive o Atlético, difícil imaginar que o Caetano aceite trocar a CBF pela cidade do Galo. Para completar em relação ao Atlético, registrar que o Galo teve recurso negado na Corte Arbitral do Esporte e terá que pagar mais 13 milhões de reais ao Nottingham Forest pela compra de Gustavo Scarpa para evitar um transfer ban.